Quero saudar a todos os nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Estamos aí nessa tarde no Café Teológico, onde o pastor Aniel sempre gosta, né, de abordar temas polêmicos. Cima das Escrituras Sagradas, tá? Então você deixa isso aí bem anotado. Nenhuma experiência espiritual, digamos assim, né? Até me perdoa o primeiro termo. Nenhuma experiência espiritual ou mística está acima da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Não existe nenhuma experiência que possa estar acima da palavra de Deus. Não importa o tamanho que ela seja, não importa a grandeza dessa experiência, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai citar isso em Gálatas, quando ele diz que ainda que um anjo desça do céu anunciando outro evangelho, que seja ele anátema, maldito, ou seja, ainda que um anjo. Então qualquer experiência mística, espiritual, que aconteça na vida da pessoa, que não se enquadrar dentro da Bíblia, esta experiência não pode estar acima das Escrituras Sagradas. Bom, amados, nós temos na Bíblia alguns homens que caíram no espírito durante alguns acontecimentos na vida deles. Tá? Nós separamos aqui alguns personagens bíblicos. A situação, o contexto é diferente, tá? O contexto é diferente, é muito diferente também do cair no espírito dos dias atuais. Vale lembrar que nós temos como referência, alguns citam essas referências, entre Daniel, Ezequiel e João Batista, tá? Uma das referências aí citadas, que caíram tamanho a grandeza do poder de Deus. Outra coisa que vale ressaltar é que, se você pegar a experiência de Daniel, de Ezequiel e de João Batista, você vai pegar um lapso de tempo muito grande entre essas experiências, além da grandeza dessas experiências. Então nós vamos pegar um tempo muito grande, ou seja, não era uma coisa comum. É claro que no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo era de forma esporádica, circunstancial, momentânea. Não era como no Novo Testamento, da qual ele veio morar no coração dos crentes, habitar junto com a igreja. Era diferente a manifestação dele, mas nós não vimos muito dessa manifestação, nem mesmo no Novo Testamento. Hoje nós sabemos que tem, por exemplo, Benny Hinn e outros homens aí, pregadores da palavra de Deus, que dizem ter esse dom, da qual as pessoas caem em ginásios, nas igrejas, e nós não queremos aqui dizer se a experiência é real ou se não é real. Não é nossa intenção afirmar isso. Quem somos nós? Mas vamos olhar dentro das Escrituras Sagradas, porque também existe o perigo de você querer absolutizar Deus, de você tentar fechar Deus dentro de uma caixa e falar Deus opera só desse jeito. Também eu acho um grande perigo, presbítero Zé Miguel, nós agirmos desse jeito. Falar que Deus só vai operar de uma maneira, também não é por esse caminho. Também, por outro lado, deixar muito relativo isso, também é perigoso. Então nós temos que ter aí um bom senso dentro da palavra, temos que ponderar as coisas. A Bíblia nos manda fazer isso, provai os espíritos, para ver se eles são de Deus, e ver se essas experiências produzem no meio cristão frutos dignos de arrependimento, de uma transformação de vida, porque tem muita gente caindo por aí, mas tem muita gente rebelde também, presbítero Zé Miguel. Então, pode fazer a sua consideração. Então, como comentado pelo pastor, o de colocar Deus numa caixa, ou seja, limitar a operação de Deus, a gente tem que analisar que experiência sobrenatural, arrebatamento de sentido, ele não necessariamente ele pode ser de Deus, ele pode ser uma coisa diabólica. A pessoa está possessa ou alguma coisa assim. Por isso, nós temos o dom de discernir espírito. Esse dom já é uma ferramenta para a igreja. Creio que talvez nem todos tenham o dom,
mas nós temos o filtro da palavra, nós passamos pelo crivo da palavra, onde nós podemos também analisar. Temos a palavra e temos o dom do discernir espírito. Então, quando vem esse cair e repousar no espírito, ainda tem aquela manifestação que eu já presenciei, já estive numa vigília, não só uma vez, mas que aconteceu, aquela em dose dupla, um fenômeno assim em dose dupla. Qual? Cair no espírito, ainda acompanhado com a unção do riso. A pessoa dá gargalhada a ponto de perder suas forças, a ponto de não ter explicação. É uma coisa que quem está próximo sente vontade de sorrir também. Aquilo lá é uma coisa contagiante, vamos dizer assim. Mas cabe a nós analisarmos à luz da palavra. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que conforme o pastor citou também de servos do Senhor, que teve essa experiência de um arrebatamento, durante a presença da glória de Deus ali, e uns desmaiaram, outros sentiram dores, outros adormeceram, mas em determinado momento, como a gente vê Ezequiel, por 3 vezes ele fala que ele caiu com o rosto em terra, mas o Espírito lhe colocou de pé novamente. Agora, por um propósito, por uma edificação, para algo que Deus tinha com aquelas pessoas. Então não estamos aqui para criticar ou para ver aquilo que analisar, nós estamos certos, ou nós estamos errados. Não, nós estamos aqui para debater um tema, o qual tem acontecido no meio da igreja, e nem sempre é para edificação. É isso que chama a nossa atenção. Nem sempre, né, edifica a igreja. Bem colocado pelo presidente José Miguel. Ezequiel, quando ele tem a visão, ele cai com o rosto em terra. Tá? E outra coisa importante, Daniel também. Se você ler Daniel capítulo 10, e o versículo 8 e o 9, depois da grande visão que ele teve, ele diz assim: fiquei só, contemplei esta grande visão, não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, desfigurou-se, não tive mais nenhuma força, contudo ouvi a voz das suas palavras, ouvindo caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ou seja, caiu também prostrado para frente. O caso de Ezequiel e o caso também de Daniel. Vamos ver também de João na ilha de Patmos, lá no livro de Apocalipse. Vocês vão ver que também João, ao contemplar a visão do Senhor Jesus, ele vai falar quase as mesmas coisas, tá? João, quando teve a visão na ilha de Patmos. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 1. Você pode acompanhar aí e até marcar aí, se puder, a visão de Jesus glorificado. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 caçais de ouro, e no meio dos 7 caçais de ouro um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e como a neve os olhos, e como chama de fogo. Os seus pés como bronze polido, e refinado como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol no meio-dia. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele se pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, caí sobre os seus pés, dando uma ideia que se prostrou também, como que em adoração, não é? Caí aos seus pés como morto. Então, o cair de João, o cair de Daniel e o cair de Ezequiel são diante de visões magníficas, de visões espetaculares, não é? De visões realmente para deixar qualquer um muito assustado, como eles ficaram. Perderam até a força, o ânimo. Então, olhando
por esses 3 personagens, não dá, no meu entender, para você fazer uma base para os dias atuais. São contextos diferentes, revelações diferentes, fortíssimas, a 3 personagens da Bíblia, da qual nós não podemos usá-los como uma base, uma suposta base doutrinária sobre o cair no espírito. Porque, gente, sistematizar a operação de Deus é que é o perigo. O perigo é isso. Eu não duvido que alguém possa cair no espírito. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ora, por que não pode cair? Pode cair. Agora, o porquê desse cair? Eu acredito que Deus, quando quer dar uma revelação grande a uma pessoa, uma manifestação dessa, eu não acredito que a pessoa possa passar por isso e não levantar transformada, impactada por essa grande visão e revelação. O que nós temos visto, na verdade, é que muitos crentes estão caindo, não é? Caindo em vários cultos. É um espetáculo de crentes cair para todo lado, mas você não vê mudança, não vê transformação. Ah, pastor, mas não podemos generalizar. É claro que não podemos. Mas eu acho um grande perigo nós simplesmente sistematizarmos a operação de Deus. Deus tem que operar assim. Por exemplo, Eliseu um dia pegou um pedaço de madeira e jogou no rio para que o machado flutuasse. E o machado flutuou. Quantos machados depois flutuaram sob o mesmo efeito de uma madeira sobre a água? Você não vai ver mais na Bíblia. Ou seja, aconteceu só para aquele momento específico. Foi possível? Foi, através do poder do Espírito de Deus na vida de Eliseu. Mas aquilo não foi uma regra do dia a dia. Outro exemplo, os lenços de Paulo curavam os enfermos. Ora, curar os enfermos, depois você não vê isso mais, nem na vida do apóstolo Paulo, e nem em registro nenhum da igreja. Mas aconteceu um dia, que pode acontecer coisas extraordinárias de Deus, tá? Na nossa vida, coisa que nós não estamos contando, e pode acontecer, pode. Agora, eu acho um grande perigo, presbítero Zé Miguel, tentar sistematizar isso e forçar isso como uma prática de culto, como liturgia, né? Eu acho que esse seria o perigo dessa onda aí do cair do espírito. Realmente esse é o perigo. Tem uns tópicos a ser analisado. Edifica a igreja. É para a edificação da obra de Deus, um propósito para ele com determinada pessoa, ou servo dele para fazer determinada coisa, como nós vemos na palavra de Deus? Ou as pessoas estão sendo induzidas a cair na igreja? É isso aí, você vai num culto, ali parece que se você não cair, você não participou do culto. Aí está um grande erro e um grande perigo. Porque nós vemos que, na palavra de Deus, que tem muitas vezes que Deus não quer falar com o povo. Tem vezes que Deus não quer falar, que Deus está irado com o povo, fala, hoje eu não vou manifestar, eu não vou falar, eu não vou atender. Ele se manifesta dessa maneira. Então, quem somos nós para todo dia Deus manifestar a glória dele e o povo cair todo em espírito ali? Então, e outra coisa que eu quero destacar, quando Daniel teve a visão, que o pastor leu e a sua fisionomia se transfigurou em desmaio, ele estava ali acompanhado com seus companheiros, só que diz que os que estavam com eles fugiram de temor e esconderam-se. Então, quer dizer, a reação das pessoas diante de um evento sobrenatural desse pode ser diferente de uma para com o outro. Determinadas pessoas podem estar no culto e não sentir o mesmo que uma pessoa que está sentindo ali o temor de Deus naquele momento venha sentir. Que foi o que aconteceu com Ezequiel e até mesmo Abraão. Teve quando ele estava apresentando um sacrifício, ele caiu num profundo sono também. E são experiências, como a gente vê, esporádica, e que Deus pode sim tomar alguém em espírito para uma revelação, para alguma coisa. Como eu disse, eu creio que edifique a igreja. A grande questão é essa, né? Edifica a igreja, tá? Isso edifica a igreja. Qual a finalidade disso tudo, não é? Qual é a finalidade? Então, o cair no espírito é bíblico ou não é? Estamos aguardando
também a sua participação aqui, mandando para nós através do chat do Facebook, tá? Ou através do próprio site da TV Jesus em Cada Lar. Você escreve lá seu comentário. Já vimos aqui que tentar basear, tá, o método, como se fosse um método sistemático de operação de Deus, o cair no Espírito, através da vida de Ezequiel, através da vida de João Batista e através da vida de Daniel, seria um erro gravíssimo, porque estamos falando de contextos diferentes, de visões diferentes, e visões grandíssimas, tá? Coisas estupendas, sobrenaturais mesmo, tá? Hoje, existem muitos lugares, como disse bem aqui o presbítero, que se não acontecer isso, se não tiver 2, 3 que cair por culto, não foi culto. É como em algumas igrejas, se não tiver uma profecia na noite, não teve culto. Se não tiver 10 revelação, não teve culto. Se não acontecer fenômenos desse jeito, eu cheguei a ouvir há pouco tempo atrás que se não manifestar demônio na igreja, não teve culto, Deus não está operando. O termômetro para ver se está bom o culto é se o demônio está manifestando. Então, gente, são coisas, né? São coisas que, pelo amor de Deus, nós temos que tirar isso do meio da igreja. A presença de Deus, ela não precisa de exibicionismo. Deus não precisa se exibir para ninguém, ou querer mostrar o seu poder de derrubar o homem no chão. Ele não precisa fazer isso. Ele é Deus, independente do homem crer ou não crer, ele continua sendo Deus. Então, tentar basear este cair no Espírito, tá? E eu não quero aqui discutir o ministério do Benihim ou outros ministérios, é o que nós já falamos aqui. Quem somos nós para tentar falar que Deus não opera de determinada maneira? Nós estamos discutindo aqui a prática litúrgica dos cultos, se isso tem base bíblica, se a igreja primitiva tinha isso no seu contexto atual. E olha que era uma igreja que viveu ali, vamos dizer, o 100% da presença do Espírito de Deus operando naquela igreja, uma igreja que teve grande operação de Deus. E hoje, no meio de tanta apostasia, no meio de tanta incredulidade, né, o pecado só aumentando, o amor se esfriando, a coisa realmente está feia. Eu acho pouco provável, sinceramente de coração, que muitos desses que estão caindo para o chão aí, têm de fato tido revelação de Deus, tá? Porque Deus mandaria uma pessoa para o chão, alguém cairia em êxtase de tanto poder e não levantaria com vontade de fazer missões, com vontade de pregar o evangelho. Ora, diante de uma revelação há uma transformação. Guarde isso. Diante de uma revelação há uma transformação. Moisés vê a sarça ardendo, aquilo muda a vida dele. O apóstolo Paulo vê do cavalo a luz, cai do cavalo, e aquilo muda a vida dele. Diante da revelação há uma transformação de vida. Então, tem muita festa de crente, tem muita dança de crente, tem muita coisa de crente que não está trazendo transformação nenhuma. Então, este cair no Espírito, ele pode acontecer? Pode. Olha, que alguém pode cair no Espírito? Pode. Mas como prática litúrgica de culto, gente, não dá. Porque, como eu disse aqui, se você pegar as manifestações bíblicas de Daniel, Ezequiel e João, você vai ver um lapso de tempo no meio disso aí. Não era uma festa de todo dia, não é verdade? Embora vivemos o Novo Testamento, de uma abundância, de uma plenitude da graça do Espírito Santo, que nada pode impedi-lo de operar. Mas a grande pergunta a ser feita: edifica a igreja? Existe propósito nisso? A igreja está crescendo com isso? Essa que é a grande questão. E outro ponto que nós devemos ressaltar, e o pastor já comentou, nós não devemos engessar o momento de adoração. Nós não devemos engessar a liturgia do culto. Nós não devemos colocar regra como deve ser. Temos alguns parâmetros de acordo com doutrinas, de acordo com ministérios diferentes, mas que essa manifestação de todo mundo ter que cair na igreja,
vira, parece uma festa. Aí já começa, eu creio, até deixar a adoração de lado, porque acaba virando algo que fica fora de controle. Porque determinadas pessoas caíram, repousaram ali por meia hora, 20 minutos, ou até mais, muitas vezes, como o pastor disse, levantou, não houve transformação, levantou, não saiu para pregar, levantou e voltou para casa pior do que estava, chega em casa, não se converteu nada, e muitos estão caindo no espírito, estão tendo arrebatamento de espírito, é aquilo que eu disse, e nem é de Deus. Por quê? É num terreiro de candomblé, é num terreiro de centro espírita, é em qualquer outro lugar, a pessoa pode ter um arrebatamento de espírito e está sendo ali possesso. Então é um assunto, sim, porque nós sabemos que no meio da igreja tem aqueles que gostam do aviãozinho, né, o famoso aviãozinho, gosta do reteté, gosta do sapatinho de fogo, e nós não somos contra, mas não pode se tornar liturgia prática de culto. É um grande perigo dessas coisas, é que infelizmente vicia, vamos usar essa expressão, alguns crentes acabam meio que ficando viciados a essas práticas. E como você disse bem, daqui a pouco não tem mais culto, até a pregação da palavra fica secundária se não tiver essas práticas no culto, né? Por exemplo, eu gosto do famoso reteté, do aviãozinho, né? Mas convenhamos que há muitos exageros. Nunca vou me esquecer de um culto na nossa igreja onde tocou o hino nacional brasileiro e o rapaz já estava dando um aviãozinho no meio do corredor no hino nacional brasileiro. Então, gente, tem coisa que é exagero, tá? Exibicionismo, mostrar que está cheio de Deus. Então, o cair no espírito, ele tem base bíblica. Ora, se você olhar pela vida dos personagens que caíram, é possível cair? Diante de quais revelações? Daniel, diante da presença do anjo do Senhor. Ezequiel também, diante da presença dos querubins. João Batista, na ilha de Patmos, João, na ilha de Patmos, diante do Senhor Jesus Cristo. Então, são níveis de revelações muito grandes, tá? Muito grandes. Então hoje eu fico muito preocupado agora que mas isso não vai acabar com a fé de ninguém, isso não vai destruir a fé de ninguém. Olha, que cada um então conserve, guarde a sua fé, mas falar que é uma prática da qual a igreja tem que se render a ela para ter a operação de Deus nela, também não podemos aprovar isso. A operação de Deus independe também disso. Agora, caiu no espírito, qual revelação teve? Qual foi a transformação que teve? É isso que é discutido, tá? É isso que está sendo discutido aqui. Porque todos que nós vimos na Bíblia trouxeram grandes revelações. Inclusive o apóstolo Paulo um dia até foi arrebatado, tá? E ele vai falar: eu conheci um homem há 14 anos, não sei, na carne, no espírito, foi levado até o terceiro céu e viu lá coisas inefáveis que não se pode contar aos homens que estão na terra. Existe hoje uma grandeza de testemunhos de crentes que já visitaram o inferno, foram para o inferno, viram elevador do inferno, helicóptero do inferno, mas não vem para a igreja. É mais arrebatado para ver visão do inferno, mas não vem para o culto. Outros que já foi para o céu, que já viu lá gaveta com cabelo de ouro, que já viu não sei o que tem, e as irmãs vão ser condenadas pelo cabelo que cortaram do chuveiro. Já vi cada coisa, irmãos, coisas que estão além daquilo que a Bíblia ensina. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus, sempre tomando cuidado de não tentar barrar, aliás, quem sou eu para barrar a operação de Deus, mas tentar engessar a operação de Deus na minha vida. Eu quero ser livre para Deus operar na minha vida como Ele quer. Nós temos que ser assim. Não podemos ter a teologia dos fariseus, que absolutizavam aquilo que eles queriam, tá? Por exemplo, em Mateus capítulo 9, quando Jesus cura um paralítico, eles aceitaram que Jesus curasse um paralítico.
dentro da teologia deles, curar um paralítico era aceito, mas perdoar pecado, jamais. Então aceitava uma coisa e outra coisa já não aceitavam. E de repente isso os impediu de ver a grandeza de Jesus ali, que disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Paralítico, levanta e anda. E o rapaz levantou e andou. Então nós temos que tomar cuidado também na igreja de hoje, porque também existem os extremistas a tal ponto de que nem língua estranha pode mais na igreja também, de que não pode mais nada também. Então, gente, nós temos que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado. Algumas práticas, elas devem ser muito avaliadas ante a luz das Escrituras. Algumas práticas que não vão trazer à igreja crescimento, nem benefício nenhum. E nós estamos aqui por amor à palavra de Deus, e é ela que é o crivo da nossa fé e da nossa alma. Presbítero Zé Miguel. Então, esse debate polêmico, mas até que nem tanto, se formos analisar. Porque muitas vezes é aquilo que eu disse, os líderes induzem a pessoa a tal comportamento. Teve uma vez, eu estava num culto e foram chamados para frente lá algumas pessoas com um propósito, e quando vieram para impor a mão por oração, o pregador colocava a mão, relava, a pessoa caía em todo mundo. Chegou em mim, eu não caí, não senti de cair, ou não fui tomado por uma força maior. Eu fiquei ali, glorificando a Deus, glorificando a Jesus, e estava sentindo a graça de Deus ali. E ele colocava a mão sobre mim, me empurrava e tentou me derrubar de tudo quanto foi jeito. Então eu me senti mal com aquela atitude. E eu creio que tem pessoas que são induzidas e acabam se entregando, ou acabam até agindo conforme aquela pessoa está induzindo ela a agir. E são, vamos dizer, comportamentos que talvez a pessoa, não é que ela está tendo uma experiência no momento, ela está ali voltada, buscando algo de Deus, e vem ali o servo do Senhor, através da sua ministração, através da sua eloquência, através da sua oração, e com a imposição de mão, e mais algumas coisas, eu creio ali que pode até haver até uma operação ali psicológica. Isso aí, pastor, que a gente tem que ter muito cuidado. Em alguns lugares dizem haver até a famosa hipnose, né? Haver até hipnose ou uma indução psicológica para que as pessoas caiam nisso aí. É isso que deve tomar o cuidado. Comentário de um amigo aqui, de um pastor nosso, sobre cair no espírito. A ideia do cair no espírito é quando um pastor impõe as mãos sobre alguém e essa pessoa cai no chão. Então, diferente das visões lá, por exemplo, o anjo não colocou a mão em Daniel, nem Ezequiel, eles caíram já. Hoje existe a ideia já de colocar a mão, em alguns casos jogar o paletó, jogar o paletó para que as pessoas caiam, em outros casos soprar, como faz o Benihim, tá? Os que praticam então esse cair no espírito vão usar passagens bíblicas que nós já citamos aqui, que é Daniel, que é Ezequiel e que é o Apocalipse. Então, olha, os exemplos bíblicos sobre cair no espírito foram bem raros e não resultados de uma prática litúrgica de culto como acontece nos dias de hoje. No fenômeno cair no espírito, cair no chão é um evento semanal nas igrejas evangélicas de hoje. Ou seja, é um evento, toda semana tem um punhado caindo para o chão, né? Ou seja, torna-se banalizado. E, por exemplo, a pessoa fala que levantou-se renovada, que aconteceu uma série de coisas, mas já foi comprovado que muitas dessas pessoas aí que caíram até desviaram depois da igreja e acabaram até blasfemando, né? Nos exemplos bíblicos, as pessoas caíram com o rosto para frente, maravilhadas, tamanha a excelência da revelação. Nessa questão do cair no espírito de hoje, as pessoas caem
para trás, ou uma resposta do movimento do braço do orador, tá? Que coloca a mão na cabeça, isso eu já vi, coloca lá a mão na cabeça e vai empurrando para trás. Nos exemplos, nós não estamos falando que todo cair no espírito é falso, tá? Ou que existam pessoas que nunca experimentaram isso. Mas muitas pessoas estão fazendo isso por exibicionismo, para mostrarem que são cheias do Espírito Santo. Isso não é difícil de entender, até sobre a questão de línguas, né? Há pessoas que querem mostrar, se falando em línguas, para mostrar que estão cheias do Espírito Santo, que são cheias do poder de Deus, e nós já vimos muita gente falando em língua também, sem dar testemunho nenhum de vida também, separando aí o dom de fruto, tá bom? Então, infelizmente, muitas pessoas estão buscando essas falsificações estranhas que não produzem fruto espiritual nenhum, ao invés de buscarem o fruto prático do Espírito Santo, aquilo que ele distribui, que é o amor que um deve ter com a vida do outro. Ser cheio do Espírito Santo não é evidência, tá? Não é ser evidenciado por tais farsas, né? Por questões exteriores, mas sim por uma vida que transborda no amor à palavra de Deus. Então, muita gente vai também nessa corrente de que essa prática litúrgica de cair no Espírito toda semana é um perigo para a igreja, e não tem, vai me desculpar, mas não tem base bíblica nenhuma. Querer sistematizar, falar que é o Espírito Santo que está operando toda semana, através de prática litúrgica de culto, tá? Ou seja, o pastor programa isso, a igreja programa isso, tá? Nós não podemos programar a operação de Deus, ele opera do jeito que ele quer. Às vezes nós chegamos num culto, achando que o culto vai ser de um jeito e é de outro jeito. É Deus quem controla tudo, nós não programamos nada, nós não programamos nem nossa vida daqui a 5 minutos. Aliás, programamos, mas não sabemos se chegaremos lá. Deus sabe. Então, temos que tomar muito cuidado com essa questão da prática litúrgica do cair do Espírito. Isso aí, presidente Zé Miguel? Justamente, porque se todo culto a gente vai para a igreja e acontece a mesma maneira, na adoração, vem lá os louvores, e vai, e começa todo mundo cair, é aquilo que foi dito aqui, se torna uma coisa banal, começa a banalizar. É como se ir numa missa, onde eu saí de lá já faz mais de 12 anos, e se eu voltar lá, está da mesma maneira. Então se torna uma coisa banal, sempre a mesma regra para manifestação de Deus. Agora, eu quero destacar aqui o efeito de uma visão celestial, uma coisa sobrenatural, o que ela causou na vida dos servos do Senhor. Por exemplo, ela faz com que cause temor no coração. As pessoas que tiveram essa experiência sobrenatural, elas sentiram temor, se prostraram de temor a Deus. Ela consome as forças, a pessoa não consegue ficar em pé. Nós vimos que Salomão, quando orou e a glória de Deus se manifestou no templo, os sacerdotes não conseguiam parar em pé, mediante a glória de Deus ali. Mas eles sentiam temor. Como eu disse, Abraão caiu num profundo sono quando apresentava o sacrifício. Ele desmaiou ali, ficou num profundo sono. E quem concluiu o sacrifício ali no capítulo 15, a gente vê que veio uma tocha de fogo e Deus passou pelo meio das metades, onde estava sendo apresentado o sacrifício. Isaías, ele sentiu que estava perecendo, porque ele criticava, ai do povo, ai do pecador, ai do bebedor de vinho, ai daquele, ai de tudo. E quando ele viu, ele falou, ai de mim que vou perecendo, porque sentiu que os pecados dele ali na presença de Deus também, ele ia ser fulminado. Isaías dessa maneira, sentindo-se pecador. Ezequiel, ele caiu sobre o seu rosto, mas foi colocado de pé, porque ele diz, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E Daniel ficou sem força, desmaiou, adormeceu, teve dores e ficou sem fôlego. Mas da mesma maneira, aquele que falava com eles disse, se põe de pé. E a gente vê ele aqui que ele fala assim, e eu com a
apoiando sobre as minhas palmas, ou seja, me coloquei de joelho. Ele precisou se levantar com as palmas da mão, se pôs de joelho e se pôs em pé, para ouvir aquele que falava com ele. Então ele estava caído de frente, realmente. E hoje nós estamos vendo muito aí, pastor, tudo que cai, cai de costa. Tudo que cai, cai de costa. E nós tivemos aqui em Mogi Guaçu recentemente um problema de uma mulher que caiu de costa, não tinha ninguém segurando, ela bateu a nuca e a cabeça dela inchou, teve traumatismo craniano, e está dando um problema sério, ou seja, é um grande perigo, né? É um grande perigo. Eu não vejo por que incentivar essa prática além daquilo que já está na Bíblia. Eu acho que os pastores devem levar a igreja à oração, se prostrar com o rosto em terra, tá? Mais se prostrar com a boca no pó do que ficar caindo no espírito, meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus com verdade, porque de todos esses movimentos, quais são os frutos? Quais são os frutos verdadeiros desses movimentos, tá? Então agora, que eu não duvido, vamos repetir de novo, que alguém possa cair no espírito, gente, eu não duvido, porque Deus, é soberano, é poderoso. Agora, fazer disso um espetáculo gospel, tá? Para atrair multidões, para mostrar que a igreja da pessoa é poderosa, para mostrar que tem poder, temos que tomar muito cuidado com isso. Vou dar uma paradinha aqui porque eu estou com a Franciele Quintino lá de Alfenas participando do programa, tá? E ela está dando o seu comentário aqui. Ela diz que já caiu muitas vezes no espírito na igreja, apesar de algumas pessoas acharem que é um escândalo, né? É o que nós estamos falando aqui, irmã Franciele. É possível cair, tá? E não duvidamos da experiência. Não vamos discutir se a experiência sua foi real ou se não foi, tá? Nós estamos discutindo a questão do cair no espírito hoje como prática litúrgica dos cultos, de multidões estão caindo e não está acontecendo absolutamente nada. Até você poderia mandar para nós algo aqui, o que você sentiu dessas suas experiências do cair aí no espírito, se veio alguma revelação, tá? Ela está dizendo aqui, eu me senti muito bem. Então, maravilha. Aqui o nosso café teológico é democrático para ouvir todo mundo, tá? Obrigado por seu posicionamento, Franciele. E ela está dizendo, eu caí no espírito muitas vezes, e apesar das pessoas acharem que é um escândalo, eu me senti muito bem. Então a Franciele se sentiu muito bem com essa experiência, louvado seja Deus da vida dela. Agora, é aquilo que nós falamos, não é todos aqueles que caem que é uma experiência falsa, mas não é todo mundo que cai que é uma experiência verdadeira. Nós temos que avaliar muitas coisas. Também quero mandar um abraço para o pastor Jonathan Olevac, que sempre fez parte aqui do Café Teológico, está fazendo falta aqui, viu, pastor Jonathan Olevac, a sua presença. O café, até a Jéssica não caprichou no café, e é por culpa sua, viu, pastor? Você tem que voltar aqui, porque toda vez que você vem aqui é um cafezão ajeitado, tá? Estamos aguardando um abração a você, a toda a família. Já vai estar mandando aqui. Um abraço também para o pastor Marcelo Domiciliano, também de Mogi Mirim. Um forte abraço. Tem outro comentário aqui. Uma amiga se converteu através de sentir a presença maravilhosa do Senhor neste momento. A Franciele está dizendo aqui que houve uma conversão de alma através disso. Aí sim, houve uma conversão de alma, a vida aceitou Jesus perfeitamente plausível, aceitável, não é? Então, quais são os frutos desse cair do espírito, né? Quais são os frutos disso tudo? Então, nós vamos continuar. Presbítero Zé Miguel, pode terminar o seu comentário aí, que eu vou terminar aqui com o pessoal e já passo aqui. Então, de acordo com o que foi comentado, a experiência da nossa irmã aí, irmã, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu já participei de muitos cultos onde muitas pessoas caíram no espírito e houve transformação. Aqui na igreja temos vários exemplos. Eu já participei de muitas vigílias onde pessoas caíram e tiveram revelações maravilhosas. Então, o que nós estamos realmente, como o pastor disse aqui,
debatendo o assunto como uma prática litúrgica diária. Toda vez que a igreja se reúne, tem que haver esse fenômeno, esse evento. Esse é o problema. Esse que é o perigo. Toda vez que reunir, tem que acontecer. Era como aquela prática, alguns de vocês vão se lembrar disso, né? Eu sou desse tempo também. Reúne 2, 3 irmãos, se não sair uma profecia, não sai dali. Enquanto não sair uma profecia, aí o irmão termina a oração, entrega o manto, irmão, você está engolindo fogo. Aí o rapazinho vai lá e entrega na carne, porque tem que entregar algum manto, algum mistério. Então, gente, tem que tomar cuidado de querer forçar isso a acontecer. Agora, que pode acontecer, pode acontecer. Pode e acontece. A experiência da minha conversão, eu posso dizer que no meu quarto eu tive antes, né? Foi na minha conversão, antes de eu conhecer a palavra. Eu pedi para Deus que eu queria conhecer a religião certa, aquela que no meio de tantas religiões, e pedi para ele, eu vou ler a tua palavra. Será que o senhor podia falar comigo atrás da tua palavra? Quando eu abri a palavra de Deus, caiu no capítulo 61 de Isaías. Ali eu comecei a ler, comecei a entender e comecei a chorar, prostrado no meu quarto, sem saber por que eu chorava. E quando eu dei por fé, eu estava numa luz dentro do meu quarto. Quando eu chorava e não entendia, mas eu nem percebi aquela luz. Só quando eu voltei, eu levantei a minha cabeça, eu olhei, parece que eu estava no meio de um clarão. Foi uma coisa que aconteceu comigo, a minha experiência. E graças a Deus, hoje eu estou aqui para testemunhar que se foi um arrebatamento de espírito, eu creio que naquele dia Deus me deu o dom do conhecimento da palavra, e de acordo com ele foi usando seus vasos, a palavra chegou até mim, eu aceitei o Senhor Jesus, confessando ele como meu Salvador, e realmente na minha vida eu posso confessar, houve uma transformação. Exatamente. Bom, nós temos que lembrar que a maior operação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a conversão, e o quanto essa pessoa vai gerar de frutos depois. Então, quando se fala de poder do Espírito Santo, sempre se pensa em aspectos sobrenaturais, de alguma coisa acontecendo. Mas é preciso entender que o poder do Espírito Santo vem na vida de uma pessoa para trazer transformação de vida. Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, o campo fértil será reputado por um bosque. Transformação. O Espírito vem para transformar o deserto do homem. Ele vem transformar vidas e fazer com que este deserto comece a produzir de campo fértil para bosque, lugar cheio de vida. E disse Jesus, vocês terão vida e terão em abundância. Então, é inadmissível para mim, por exemplo, uma igreja onde um monte de gente cai no Espírito e não sai pela cidade ganhando almas. São tantas revelações que dizem ter as pessoas, mas diante dessas revelações, não há vontade nenhuma de ganhar alma, de proclamar o Evangelho. Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos capítulo 2, a igreja recebe todo aquele poder e imediatamente ela sai proclamando o Evangelho. É claro que depois, através da perseguição em Samaria, a igreja foi meio que forçada a pregar o Evangelho, né? Porque acabaram ficando um pouco ainda temerosos, mas estavam revestidos de poder para fazer aquilo. Então, quando Deus manda o seu Espírito, é um revestimento de poder para missões, para pregar a palavra de Deus, e não para fazer espetáculos, exibicionismos em templos, dentro das igrejas. E eu acho que é este o caminho inverso, o caminho errado que nós estamos fazendo. Nós temos pessoas aqui participando do nosso programa. Vamos lá. Ah, sim, nosso pastor Renato Henrique do Hebraico, também um abraço, que Deus abençoe ele grandemente, em nome de Jesus. Então estamos chegando no final da nossa programação hoje, e abordamos aqui muita coisa já lemos os comentários aqui de alguns amigos, tem mais amigos aqui
querendo participar. Deixa eu ver quem é. Ah, tá aqui o Anderson Bueno, tá? Um abraço para o Anderson Bueno também, a paz do Senhor. Então, cair no espírito, olhando dentro da base bíblica de Daniel, Ezequiel e João, é algo realmente muito forte, que traz transformação, que faz com que a pessoa realmente mude muita coisa da sua vida. Agora, se vai acontecer todo culto, gente, não é uma coisa da qual eu necessito. Eu não necessito ficar caindo no espírito para ter o Espírito de Deus em mim. Eu já tenho ele em mim. Agora, se você buscar a Deus de todo o seu coração, com intensidade, isso pode acontecer? Pode. E se acontecer na sua vida, que seja para a honra e glória do nome do Senhor, e não para exibicionismo humano. E outra coisa que eu quero destacar foi uma experiência que eu tive quando eu fui convidado para pregar na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eu ministrei a palavra, no final do culto vieram algumas pessoas para oração, receber oração, vieram à frente. Quando eu fui impor a mão em uma irmã, ela estava visitando lá, cooperando no culto naquela noite, era de um outro ministério, não era daquele ministério que estava lá, do qual eu fui convidado. E ela foi apresentada durante o culto lá, e ela veio para frente. Quando eu levei a mão para orar por ela, ela caiu e ficou no chão. Veio uma irmã, jogou uma toalha por sobre ela lá, mas ela ficou ali. E eu continuei orando por outras pessoas. Quando eu voltei o microfone para o pastor da igreja, ele me pediu que eu levantasse ela. Quando eu fui levantar ela, manifestou um demônio nela. Ele manifestou ali e virou a mão dela para trás, e ela começou a ranger os dentes, e ali começamos a orar e expulsamos aquele demônio. Aquela mulher levantou dali transformada. Então foi uma experiência que eu tive de uma pessoa que caiu, ficou lá deitada, e quando eu voltei para levantar ela, era um demônio que estava na pessoa. Então fica aí. Por isso nós temos ferramentas na igreja, que é o dom de discernir o espírito e a orientação do apóstolo João. Não creais a todo espírito, mas provai se eles são de Deus. Exatamente, que é justamente o comentário aqui ainda da Franciele, dizendo o seguinte: temos que ter discernimento, orarmos e não esquecer que temos que não só ficar caindo na igreja, tá? Mas temos que ir ao mundo ganhar as almas e não temer ao inimigo. Pois o soldado que vai à guerra tem medo de morrer, esse é um covarde. Eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então é preciso ter discernimento. E duas ferramentas, né, imprescindíveis: o dom do Espírito de discernimento e a palavra de Deus. Amados, nenhuma experiência está acima das Escrituras Sagradas, tá? Que pode acontecer? Pode acontecer. Agora, precisa acontecer? Existe a necessidade de acontecer todo o culto? É Deus quem vai determinar isso e não o homem. Nós temos que tomar cuidado de não querer artificialmente fazermos algumas coisas para mostrar para os outros que nós temos o poder de Deus. Lembrando, Deus não precisa ficar jogando ninguém no chão para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Quando esses homens aqui da Bíblia caíram diante de grandes revelações. É isso que eu quero contextualizar aqui. Diante de grandes revelações. Então, se hoje alguém tem este ministério, está ganhando muitas almas aí, é ele com Deus que vão se acertar. Mas essa que é a verdade. Bom, estamos indo para o finalzinho do programa aqui. Presidente Miguel, tem mais algum comentário aí? Eu gostaria sim de fazer um comentário aqui. Teologicamente existe respaldo para tal fenômeno? O cair no espírito? Existe. Teologicamente, existe, na palavra a gente vê. Mas o que não se pode é utilizar disso aí de doutrina para a salvação, doutrina para a igreja, ou um termômetro para a santidade. Exatamente. O cair no espírito não é doutrina bíblica. Irmãos, não é doutrina bíblica. Tá? Porque se colocar o cair no espírito como doutrina bíblica, não tem base nenhuma na Escritura. Não é doutrina bíblica.
fenômeno espiritual que nós estamos avaliando à luz das Escrituras Sagradas. Agora, padrão de santidade também não é. A pessoa caiu no espírito é porque essa pessoa deve ter um contato com Deus a nível de Daniel, de Ezequiel e de João. Gente, vamos ser sinceros, né? Aí não dá, né? Não dá. A nível de Daniel, Ezequiel e João, né? Aí não dá. Se tivesse 3 homens desse nível hoje andando por aqui, já tinham sido arrebatados faz tempo. Então, gente, temos que tomar cuidado. Não é porque alguém também caiu no espírito que é um termômetro de santidade, como era a questão da língua, né, Miguel? Falava em língua, era o irmão mais santo da igreja. Não falava, era um pecador. E nós cansamos de ver grandes membros da igreja que nunca falaram em línguas, mas pessoas honestas, íntegras, pessoas de bem, pessoas de um bom coração, que trabalharam pela igreja, e isso estava cheio, não é? Como o pastor está falando, dito lá em Ezequiel, que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Ou seja, querer comparar, né, aqueles homens de Deus, e hoje o jeito que anda o comportamento do povo, e vem para o culto e começa só querer usar o cair, ou orar em línguas, ou um ato assim, para um termômetro de santidade, tem muito exagero no meio da igreja. Com isso nós devemos ter muito cuidado. Quero mandar um abraço aqui para o Júnior Plácido, cantor da ICPB. E semana que vem, se Deus quiser, eu, Gabriel, nós vamos estar inaugurando o sistema aqui no Café Teológico, viu, Júnior? Que vai rodar aqui o seu hino aqui, o pessoal vai poder assistir aqui ao vivo, né? Vai poder rodar tranquilo aqui, você vai poder colocar suas músicas lindas aqui para o pessoal conhecer no Café Teológico. Lembrando que você faz este programa mandando o seu tema, sua sugestão, e pode participar dele. Então, você quer o próximo tema do Café Teológico? Mande para nós, e nós vamos estar avaliando, e vamos estar aqui debatendo esses temas à luz da Escritura, com a intenção de ajudar, amados. Nós estamos aqui para julgar ninguém. Repito, não é a nossa intenção avaliar se a experiência que a pessoa teve, se a sua experiência foi real ou não foi real. Não é essa a intenção. Mas nós estamos aqui olhando dentro das Escrituras que essa prática metódica, sistemática, de toda semana, grupos e grupos caindo na igreja como liturgia de culto, não tem base bíblica, porque quando nós olhamos para a Bíblia, cair no Espírito é possível? É. Mas diante de grandes revelações, e grande revelação traz grande transformação, tá? Traz grandes transformações. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida de todos. Nós estávamos aguardando aqui o comentário do pastor Jonathan Levac, mas ainda não chegou, vai ficar para o próximo. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pode agradecer aí, presbítero. É que o meu agradecimento, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e que possamos ter muito arrebatamento de espírito e muitas revelações de Deus para a edificação da igreja. Pera aí que chegou o comentário do pastor Jonathan aqui. Pera aí, o cameraman. Bom, o pastor Jonathan Levac está dizendo o seguinte: em primeiro lugar, manifestações sobrenaturais no indivíduo ou na comunidade, seja qual for a manifestação deste, o novo nascimento, ao arrebatamento de sentidos, isso não está vinculado a um grupo denominacional específico, tá? Ou seja, não é de nenhuma igreja. Isso não pertence ao movimento pentecostal ou tradicional, mas sim uma atuação divina no tempo e no espaço, no fim de uma utilidade e propósito. Nunca, jamais será genuíno quando a manifestação for antropológica e vazia, ou seja, só manifestação para o homem, né? Hoje, devido ao baixo nível de sinceridade e verdade piedosa
temos experimentado uma tentativa humana de produzir uma ação que Deus já não produz mais por falta de reverência. Então pode acontecer sim uma manifestação, todavia nunca será genuína quando for motivada pela imaturidade em demonstrar espiritualidade. Abraços, pastor Jonathan Levac. Aí, pastor, chegou e deu tempo, né? Comentário do pastor, muito semelhante ao nosso aqui. Pode acontecer, mas ele citou algo interessante aqui, que não é de nenhuma igreja esse movimento. É da pentecostal, é do neopentecostal. Isso pertence a Deus, é Deus que determina quando isso vai acontecer e o porquê disso vai acontecer. No entanto, o pastor ressalta que tem sido muito difícil devido à falta de piedade e reverência. Agora, amado, temos que guardar o seguinte: a suficiência das Escrituras no nosso coração é que deve ser guardada. As operações de Deus vêm por ordem e determinação dele. Ele determina quando vai acontecer, o porquê vai acontecer e como vai acontecer. E isso pertence ao nosso Deus. E se acontecer com a sua vida e com a minha vida, louvado seja o nome dele. E que levantemos pessoas melhores para trabalhar no reino de Deus, ajudar a igreja, ajudar o nosso próximo, em nome de Jesus. Este foi o nosso Café Teológico de hoje. Um abraço, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Vai aqui o meu abraço para o pastor Jonathan Levac e creio que nós fechamos com chave de ouro com esse comentário que ele fez aí. Devido à maturidade, é um movimento de Deus no meio de acordo com a sua obra. Vai meu abraço a todos que estão ouvindo e a bênção do Senhor Jesus. E ele até colocou aqui: o vento sopra aonde quer. Aleluia. Pai do Senhor.